Olá, eu sou Anderson e essa é uma das perguntas que eu recebi através das minhas redes sociais. Pastor Anderson, eu sou evangélica há mais de 20 anos. Eu e meu esposo fazíamos parte do corpo de oficiais na instituição em que congregamos. Após muito tempo servindo nessa obra, decidimos deixar o cargo para seguirmos apenas como membros da igreja devido a algumas situações vividas que percebemos não estar em acordo com aquilo que acreditávamos. Ao solicitarmos o desligamento do cargo, ouvimos da liderança da igreja que o que estávamos fazendo era largar o arado e que se fizéssemos isso corríamos o risco de perder a nossa salvação e que não seríamos mais dignos de Cristo. Pastor Anderson, essa passagem bíblica realmente quer dizer isso? Bem, eu costumo dizer que a dúvida de um é a dúvida de muitos. E neste caso, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Colocar a mão no arado e olhar para trás, o que quer dizer? Estou perdendo a minha salvação? Isso significa deixar um cargo na igreja? Muita gente realmente com essa dúvida. Agora, para que possamos entender o real significado desse versículo, de Lucas capítulo 9, 62, nós temos que entender todo o contexto. O contexto dessa mensagem começa em Lucas capítulo 9, onde o Senhor Jesus ele chama os seus 12 discípulos e dá instruções para eles. Vamos entender aqui. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E lhes disse: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho do reino e fazendo curas por toda parte. A partir daqui, os discípulos percorreram por toda parte, como diz o texto, e ao regressarem, na continuação da leitura diz que eles relataram tudo o que havia acontecido e continuaram caminhando com Jesus. Jesus segue realizando sinais, curas, milagres, a multiplicação dos pães e muita gente passa a segui-lo por causa desses sinais. Como Jesus percebe que tinha muita gente seguindo ele, então ele para e começa a colocar à prova aqueles que queriam segui-lo como discípulos. Vamos entender como foi isso. Na continuação, Lucas 9, versículo 57, o título diz assim: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Observe que nós vemos aqui 3 personagens. Jesus ele está dizendo quais são as exigências para aqueles que desejavam segui-lo como discípulos. Uma coisa que você precisa saber é que seguir Jesus como um discípulo, como alguém que quer fazer a obra de Deus ou trabalhar na obra de Deus, tem sim um certo rigor, como nós vamos entender aqui, mas não se aplica para aquele que deseja segui-lo como um membro do corpo de Cristo. Nós vamos entender isso na explicação mais pausada do texto. Vamos acompanhar o primeiro personagem. Lucas 9, 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Repare que esse primeiro personagem se oferece para trabalhar na obra. Ele disse: mestre, vou segui-lo. Não foi Jesus que chamou ele. E pela resposta que Jesus dá a ele, claro, o nosso Senhor conhecendo o coração dos homens, nós percebemos que esse que se ofereceu
para trabalhar na obra de Deus, ele não tinha nem ideia do que esperava ele. Jesus disse que ele não teria conforto, não teria onde reclinar a cabeça, não teria o mínimo de segurança que o mundo possa oferecer, comparado às aves do céu e aos animais do campo. Hoje em dia, muitos seguidores de Cristo são atraídos para o Evangelho com essa mesma proposta. A proposta de conforto, a proposta de prosperidade, se mostram dispostos a seguir Jesus, mas não o Jesus dos evangelhos. Já com o segundo personagem foi diferente, olha, versículo 59. A outro, Jesus lhe disse, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Veja que esse segundo, de fato, ele foi chamado, mas ele disse, deixa antes eu sepultar o meu pai. Jesus repreende ele e mostra que existe sim um certo rigor que é exigido daqueles que desejam ser um discípulo, daqueles que desejam trabalhar, anunciar o reino. Talvez você pense assim, mas ele só queria sepultar o pai. Alguns até exageram no rigor dizendo, tá vendo? Não pode ir nem ao velório de um familiar, aquele que trabalha na obra de Deus. Veja bem, não leve para nenhum dos dois lados. Primeiro, se aquele homem quisesse realmente ir só no velório do seu pai, ele nem ali estaria. O texto afirma que Jesus estava em uma estrada entre Samaria e Jerusalém, estrada fora, não na cidade. Se o pai desse candidato tivesse morto, sendo velado, esse jovem ou este homem, essa pessoa que foi chamada, nem estaria ali, estaria no velório. Para você entender melhor, deixa eu te falar como que funcionava o sepultamento naquela época. Acontecia em duas etapas. Primeiro, era colocado o corpo do morto dentro de um sepulcro, ali embalsamava o corpo, ficava por um tempo, aproximadamente 1 ano. Após 1 ano, alguém que tivesse responsabilidade com aquele corpo teria que ir lá dentro daquele túmulo, retirar os ossos, era colocado dentro de uma caixa e aí sim era sepultado. Então, acontecia nessas duas etapas um sepultamento naquela época. Imagine que aquele jovem, ao ser chamado, disse para Jesus, tudo bem, eu posso até segui-lo, mas antes deixa eu sepultar o meu pai, cumprir com essa responsabilidade. O texto não deixa claro em que momento ele estava, se o pai já tinha falecido e estava dentro do sepulcro, aguardando dar o tempo para tirar os ossos e sepultar, ou se o jovem estava só preocupado quando o pai viesse a falecer, quem é que iria tirar os ossos dele, sepultá-lo e cumprir todo esse ritual. Quando Jesus insiste com ele para que fosse mesmo assim, não quer dizer que Jesus estava sendo taxativo, sabe, e proibindo do jovem cuidar do seu pai. Jesus estava apenas trazendo para fora a intenção do coração daquele candidato, a preocupação daquele candidato, a primeira preocupação daquele candidato onde estava. Não é exatamente assim que acontece conosco? Ao ouvir uma palavra, ao perceber um chamado, ao ouvir a voz de Deus, muitas vezes ficamos divididos e o nosso coração é confrontado. Jesus traz para fora os nossos desejos. Foi isso que aconteceu com aquele candidato. Veja que esse que foi chamado é o segundo personagem dessa história. Ele já tinha ouvido que Jesus falou para o primeiro candidato, que ele não teria segurança nenhuma nesse mundo, não teria onde reclinar a cabeça, um dia está aqui, outro dia poderia estar em outro lugar. Então revela, isso que Jesus fala, confronta e revela a intenção do coração daquele segundo candidato, que queria até trabalhar na obra, mas estava preocupado com as ocupações, com a sua família, com as suas responsabilidades. É certo que alguém precisaria, recolher os ossos do pai para poder sepultá-lo, mas Jesus vem e diz que essa é uma ocupação que outra pessoa poderia fazer. Quando ele diz, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você vá e pregue o evangelho do reino. Jesus está dizendo o seguinte, deixe que os mortos espiritualmente sepultem os que estão mortos fisicamente, já que os que estão mortos espiritualmente não estão aptos, não são capacitados para pregar o evangelho. E você sim, você está pronto, então vá e pregue. Mais uma vez, nós observamos aqui que existe
um certo rigor para aqueles que trabalham na obra de Deus, que é colocá-lo sempre em primeiro lugar. Não significa dizer, é claro, que você deva abandonar a sua família, as suas responsabilidades, mas é uma questão sempre de prioridade. Bom, até o momento, nós não vemos aqui Jesus falando sobre ganhar ou perder a salvação. Uma coisa que nós precisamos entender bem é que nem todos foram chamados para fazer a obra e existe uma divisão no corpo de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz lá no livro de Efésios, no capítulo 4, deixa eu abrir aqui e ler com vocês. Capítulo 4, versículo 11. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Entendemos que cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Veja como é importante analisarmos o contexto da mensagem. Então, aqui nós estamos falando sobre 3 personagens. O primeiro personagem, aquele que se colocou à disposição para trabalhar na obra, mas não tinha chamado. Jesus revelou uma intenção no coração dele. Ele acreditou que teria repouso, que teria descanso, que teria de repente até regalias. Jesus falou que não. Isso ele não teria como garantia, nem o mínimo que é garantido para as aves e os animais. O segundo é aquele que é chamado, mas ainda estava preocupado com algumas responsabilidades, e Jesus disse que não precisaria se preocupar, teria quem resolvesse essa situação, mas ele deveria pregar o evangelho. Veja bem, o cristianismo não exige que abandonemos a nossa família, muito pelo contrário. Se Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer por eles, dar sem esperar receber nada em troca, imagine então os nossos familiares. Eu me lembro que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele se preocupou com quem cuidaria da sua mãe, com quem cuidaria do discípulo amado. Está escrito lá no livro de João, no capítulo 19, a partir do versículo 25 e 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Veja o cuidado que ele teve para com a sua mãe. O contexto dessa mensagem está deixando claro que nós precisamos servir ao Senhor e entender as prioridades. Devemos colocar cada coisa no seu devido lugar. E é claro que ele sempre vem primeiro. Bom, ainda falta falar do último personagem, foi o que gerou, todo esse vídeo, que é a pergunta que eu recebi sobre aquele que coloca a mão no arado. Então vamos voltar para Lucas, no capítulo 9, no versículo 61. A outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O terceiro candidato estava realmente disposto a segui-lo, mas antes ele queria se despedir da sua casa. Ele estava preocupado com o que os da sua casa ia falar, porque despedir no original tem um sentido de licença, pedir licença. A tradição daquela época dizia que só poderia dar licença para um familiar sair da sua casa, se retirar da sua casa, daquele ambiente, se quem ficasse dissesse adeus para ele. Só teria autoridade para dizer adeus quem fica, e a pessoa que fosse sair teria que pedir licença. Então ele não queria seguir Jesus a partir dali, sem antes ver o que as pessoas da casa dele iriam falar, se as pessoas diriam adeus para ele ou não. Sair de casa sem se despedir, sem pedir licença, era a mesma coisa que não sair debaixo de uma bênção. Quando Jesus fala para ele: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto, não está pronto, Jesus está querendo dizer o seguinte: a partir do momento que você decidir me seguir, a partir do momento que você decidir trilhar o caminho para o reino, para a sua salvação, você não deve se preocupar com o que as pessoas vão falar. Já imaginou você chegar em casa? Quem sabe você passou por essa situação quando você conheceu o evangelho e foi falar com a família, foi falar com um amigo e as pessoas te criticaram, as pessoas disseram que você estava errada em escolher esse caminho. Jesus, ele já adiantou esse assunto dizendo: olha,
Colocou a mão no arado, segue o caminho, não se preocupa com o que as pessoas vão falar. Alguns legalistas pegaram esse versículo e reduziram ao fato de dizer que colocar a mão no arado e olhar para trás significa deixar um serviço na igreja, deixar de fazer parte do corpo eclesiástico da igreja. Mas isso é muito mais profundo. Quando Jesus traz para a conversa o exemplo do arado, ele está querendo ilustrar, ele está querendo exemplificar o que significa seguir o caminho da salvação. Naquela época, para arar a terra, em alguns lugares ainda se usam, mas naquela época não tinha os maquinários que tem hoje. E para arar a terra, eles usavam a força animal, como as imagens que você acompanha aí agora. Um jugo era colocado no animal e a outra ponta tinha o arado na terra. Os animais puxavam, a força animal puxava, e a pessoa que controlava a direção do animal tinha que segurar firme uma trave, uma espécie de guidão, e junto tinha as cordas, tipo rédeas, para direcionar o animal. Se a pessoa soltasse a mão desse arado, então o animal seguiria o seu próprio instinto, se desviando assim do caminho. Veja que nesse exemplo, o animal representa a nossa vida sendo controlada pelas nossas atitudes. É o resultado das nossas ações. Se tudo o que fizermos estiver direcionado a Cristo, se o nosso foco for firme nele, então aconteça o que acontecer, trilharemos esse caminho. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala sobre isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É para ele que devemos olhar. Largar a mão do arado é como voltar para as práticas do mundo, para as velhas obras, para o pecado. E isso é tão perigoso que Jesus disse que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, porque se só olhar para trás, corre o risco de desviar o caminho, que dirá largar. Então, você olhar para trás representa estar querendo trilhar o caminho da salvação, mas ainda preocupado com alguma coisa do passado, com as coisas desse mundo. Isso certamente vai desviar você do foco, que é a salvação, que é o reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo ainda lutava para conquistar a sua salvação, ele disse assim, em Filipenses capítulo 3, versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso, é abandonar o passado, esquecer tudo que passou, segurar firme no arado e ir em frente, trilhando o caminho da salvação. Por incrível que pareça, existem algumas religiões que levam algumas pessoas que decidem colocar a mão no arado, seguir a Cristo, sabe? Vão até determinados lugares realmente dispostas a seguir a Cristo, mas são induzidas a olhar para trás, quando as práticas, as doutrinas induzem as pessoas a, ao invés de olhar para Cristo, buscar em primeiro lugar o reino, fiquem olhando para as coisas desse mundo, para as conquistas, para os bens materiais. É o que Jesus falou sobre servir a Deus e servir a Mamon, que significa as riquezas. Isso faz com que muita gente desvie o foco da busca na igreja é Cristo, é o reino, deveria ser o reino, mas algumas pessoas são levadas a focar em conquistas nessa terra. Bom, largar o arado é tirar o foco do objetivo principal. Então, tem um caminho, como o exemplo do vídeo que você viu. Você não pode se desviar. É aquele princípio de lei que Deus deu para Moisés, para o povo, dizendo que o povo não poderia se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Você precisa ir em frente. O que a gente entende até aqui? Fazer a obra de Deus é questão de chamado. Isso não implica em ganhar ou perder a salvação, uma vez que a salvação também não é conquistada por obras. É pela graça, mediante a fé na obra salvadora de Jesus Cristo. Agora, o que pode comprometer a sua salvação, conforme Jesus disse, é você se desviar do caminho. Então, o importante é que você agarre o arado, agarre a palavra que te levou para o caminho de Cristo, vá em frente,
Não olhe para o lado, não se desvie com nada, não olhe para trás, não fique preocupado com nada. Siga para o alvo, o prêmio da soberana vocação, que é a salvação em Cristo Jesus. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Quem sabe a próxima resposta pode ser a sua.